liberdade já raiou, para o mundo na paz a redenção. Brilha agora a esperança do futuro, da grandeza do amor cristão. Os homens se levantam libertados, redimidos, cobertos de luz. Frontes erguidas na glória de Deus, iluminados pela cruz. Fraternidade, 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 essa flama do amor imortal. E a tua força é liberdade, invencível, sublime, universal. Nós encontramos em ti o Cristo Consolador. Fraternidade, fraternidade, fraternidade. Caríssimos irmãos e irmãs, senhoras e senhores, coordenação da reunião, boa noite para todos. Caríssimas irmãs, senhoras e senhores, coordenação da reunião, boa noite para todos. Boa noite. Agora sim. Que Jesus nos abençoe. Para nós é um motivo de extrema alegria estar de volta nessa casa que nós temos na cota daquela casa-mãe que nos acolheu um dia, não precisa de contar quanto tempo que foi, quando estávamos dando os primeiros passos na atual existência para encontrar a doutrina espírita que se torna a tônica da nossa caminhada. Então o nosso coração realmente se enternece. Também por estar reencontrando os amigos de outrora, alguns destes que nós não nos lembramos de onde nos vinculamos, e essa oportunidade de estar com aqueles que estão vindo a primeira vez ou estão
chegando na casa de Sheila, nessa ambiência em que estamos sendo estimulados pela poesia da fraternidade, através da musicalidade, mas também através do olhar amigo, da mão estendida, da medicação ambiente espiritual que está sendo espargida, desse envolvimento bendito com aqueles que representam Jesus com tanta legitimidade. Nós estamos num momento extremamente importante. Ter vindo aqui essa noite pode significar para nós um marco. Para assimilarmos o Evangelho, não se assimila por cognição. A inteligência nos auxilia em alguns pontos, mas a mensagem do Cristo é expressão de amor, que há de ter uma conexão com a sensibilização nossa, do nosso coração, para estabelecer uma relação, uma consonância que fertilize a terra do coração. Foi dito pela nossa coordenação no início da reunião sobre a verdade. Jesus, no livro Boa Nova, conversando com Bartolomeu, nas primeiras lições, ele diz que o amor não é um projeto de convencimento. A verdade, ela é um estado de alma que representa transformação. Nos primeiros instantes, o psiquismo precisa de estabelecer alguns roteiros de assimilação, de decodificação, para se autoestimular na caminhada. Mas o amor, ele, na realidade, se transforma numa expressão legítima do Filho com o Criador. Porque o Criador, quando criou a nossa história, ele o fez por expressão de amor. E a conexão com ele só se dá por amor. No capítulo 18 do Evangelho de Mateus, Jesus é indagado sobre quem é o maior no reino dos céus. A pergunta é a nossa, do nosso intelectualismo, da nossa mente, da nossa personalidade discursiva. Ele chama um discípulo, manda que o traga uma criança, coloca no meio das nossas indagações, e ele fala assim, não para a nossa inteligência, mas como uma semente que é lançada num coração de mãe, e convida a mãe para sentir o filho. Aí ele fala assim no terceiro versículo, enquanto não vos converterdes e vos tornardes igual a essa criança, não podereis entrar no reino dos céus. Vou repetir para a gente lembrar. A pergunta era quem era maior. Numa visão natural de uma mente nossa que estamos indagando dentro de um contexto objetivo da reencarnação, nessa linha horizontal dos nossos compromissos, das nossas rotinas, das nossas relações, das nossas dores, das nossas aflições. Mas o reino de Deus, ele se estabelece com pureza da alma, é com sensibilidade, não é, Maria? O reino de Deus é um instante único que pode se tornar eterno a partir do momento que a gente alimenta, que a gente envolve, que a gente invista, que a gente acredita, minha irmã. Se você não acredita na vitória, a vitória é do outro. A vitória é projeto.
A vitória real, ela depende de você colocar o pé na estrada. Porque, como diz Hermes Trismegisto, no antigo Egito, de 3.500 anos atrás, está registrado no livro dos mortos, que o caminho se faz no caminhar. Jesus, no capítulo 14 de João, define que Ele é o caminho, é a verdade, é a vida. E nós até hoje estamos querendo seguir as pegadas de Jesus, mas daquele Jesus que está lá adiante, e que muitas vezes o religioso faz questão de mantê-lo distante mesmo, inalcançável, santo. Porque muitas vezes isso sustenta até emprego de religioso. Aí o religioso alimenta a culpa, o religioso alimenta o medo. E o projeto do Evangelho é de amor, é um projeto de libertação, que a doutrina espírita atualmente vem nos clarificar. É um projeto que vai colocar nas nossas mãos a libertação. Mas para libertar, você não pode temer. Você deve respeitar, ser obediente, conforme nos ensina Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo. Ser obediente a quê? A quem? Obediente às leis. Que leis? As leis naturais da vida. E a obediência é consentimento da razão. Nós precisamos de então entender que leis que são essas. E esse é o papel da doutrina espírita. Nós não viemos aqui para o centro espírita para procurar mais uma religião, embora ela se configure como tal, mas numa religião diferente das que nós conhecemos no mundo. Uma religião que objetiva, repetindo, a conexão do Filho com Deus, que se faz pelo sentimento, e que é uma religião que não tem sacerdotes, que não tem hierarquia, que não tem casta. É uma religião que favorece, ela não impede. Bem-aventurado o espírita que não fecha a porta. Bem-aventurado o espírita que facilita, que favorece, que promove a vida. Inclusive porque bem-aventurado o espírita que entende que a tarefa espírita é para ele e não para o outro. Eu estou aqui cantando, e como eu brinquei com a Madalena, eles cantam e encantam. Eles encantam a todos nós que estamos sensibilizando a nossa alma, nos colocando como filhos. Mas primeiramente eles estão procurando encantar a própria vida deles, como médiuns, como instrumento, como vocês que coordenam a reunião. Vocês estão numa luta aqui para facilitar, para organizar, para atender a esse grande grupo de encarnados e desencarnados. Mas quem são os maiores beneficiados? Somos nós que estamos aqui falando. Porque eu não estou falando para a Roberta, minha irmã, que saudade de você. Eu estou falando olhando para um espelho. Porque, como dizia Oswaldo Abreu, eu falo isso tudo, na realidade está refletindo a minha sombra e ao mesmo tempo a minha necessidade de transformação. Porque eu estou vivendo como individualidade num instante de muita aflição, de muitos desafios. Todos nós estamos reencarnados com o objetivo, como lembrou o nosso querido Luiz Horta, com o objetivo de progredir. Questão 132, não é isso, Luiz? Do Livro dos Espíritos. Mas eu estou fazendo uma conexão, se você me permite, com a 132. Qual o objetivo da reencarnação? Vamos ser literal? Não para falar que decoramos, mas a gente tem que fixar mesmo. Deus vos impõe a reencarnação com o fim de vos fazer progredir. Para uns, expiação, para outros, missão. Continue o texto em casa. Deus impõe. Ele mandou um fax. Ah não, Casalberto, agora é e-mail.
tem que estar online. Ele mandou um recado, veio alguém aqui dizer. Ele não trabalha nesse nível porque não é personalidade. Mas Deus conversa conosco através das leis da vida. E até para não perder viagem, Deus fala com o homem pelo homem, através do homem. As leis, se você, eu, queremos aprender, que leis que são essas, nós temos que começar a ter uma visão mais acurada dos fatos. Nós temos que observar o que está batendo na nossa porta. A porta está fechando? Observa. Talvez você está sendo convidado para usar instrumentos como a chave, que diga-se de passagem, Allan Kardec simboliza a doutrina espírita como chave. Portanto, não esperem que a doutrina espírita vai resolver o problema de vocês. Não façam isso. E o espírita não pode prometer o que ele não consegue cumprir. A doutrina espírita é instrumento. O que vai resolver sua vida é a sua capacidade de amar, de refletir o Evangelho nas ações do dia a dia. Então, se a porta fechou, use instrumento, meu amigo. Agora, se você usou a chave e não conseguiu abrir a porta, o que a vida está dizendo para nós, Maria? Que precisamos de aguardar. Nós temos que esperar. Casalberto, mas meu marido não toma jeito. Mas quem falou que você está no mundo para dar jeito no seu marido? Meu filho, meu Deus! Olha, eu queria contar uma coisa para você. Qual mãe nessa história universal, planetária, que não ficou com o cabelo em pé quando viu o filho dando os primeiros passos para além do portão? E todas as mães benditas oraram e oraram muito para que Deus protegesse, para que Deus conduzisse, para que o filho se tornasse vitorioso na terra. Mas algumas torcendo para as vitórias nos céus, quando entendem que os filhos não são delas. Não vou brigar com as mães, por favor. Eu posso ir para o umbral por causa disso. Porque discutir com mãe, meu amigo, é perder a batalha. Não tenha dúvida. Elas sempre terão razão. Mas aquela mãe que vai trabalhando de sorte a se libertar, cuidar, mas encaminhar. Porque o projeto do amor é esse. Você põe no mundo, vou fazer uma alusão aos adágios antigos, você põe no mundo, mas tem que aprender a entregar para Deus. Por isso não sofra lá na porta da igreja, na hora de entregar para a futura nora, para aquele menino que apareceu lá. Porque muitas vezes a gente ainda está trabalhando num nível ainda de muito apego, porque não quer perder, porque as pessoas muitas vezes se tornam objetos do nosso caminho. A gente quer trabalhar num nível que nos traga segurança, que não nos ofereça aquela possibilidade de olhar além dos horizontes. Como dizia o Roberto e o Erasmo, além do horizonte deve ter algum lugar bonito para se viver em paz. Observemos, porque tem algo que nos aguarda. Jesus, no capítulo do Sermão da Montanha, que é objeto de estudo de Allan Kardec, capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, vem exortar a importância, as bem-aventuranças no que reporta aos aflitos, para convidá-los a estudar em casa. Bem-aventurados os que choram. E devemos comemorar 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sequiosos de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, pois que é deles o reino dos céus. Ele está fazendo apologia à dor. É uma grande discussão que nós temos dentro de nós, e que a religião, até então, fala, consola, mas nem sempre explica. Por que bem-aventurado é quem chora? Porque vai angariar um espaço lá no plano espiritual, vai virar santo. E a gente tem que entender que Jesus não está falando sobre a aflição no mundo, porque se ele estivesse dizendo bem-aventurados os aflitos, ele estava falando na realidade que estão
bem-aventurado é a humanidade inteira, porque está todo mundo passando por dificuldades e aflições. Allan Kardec vem nos mostrar a importância de verificar que a doutrina espírita vem a ampliar para nós esse horizonte como uma vida futura. Mas nós, espíritas, temos que tratar esse assunto com um pouco de cuidado, para também não ficar transferindo toda a felicidade para um amanhã distante, que muitas vezes ele fica num plano muito mais teológico, doutrinário ou romancista. O futuro, ele não está lá na frente. O futuro é construído por nós a partir do instante atual. Aí Kardec vem nos falar sobre a justiça das aflições. O Luiz falou do passado. Sim, se nós quisermos saber quem fomos, vamos olhar as nossas atitudes. É isso mesmo. Mas começar a observar que essa injunção de passado e presente vai nos dando então a oportunidade de escolher para implementar essa vida futura agora. E não depois que eu desencarnar. Depois que eu desencarnar, se for assim, eu deixo para lá, como o materialista fala. Na próxima encadernação eu ajusto. Depois que eu chegar no plano espiritual eu revejo. E não é isso. Que belo sorriso, garoto. Vá lá. Você está começando a vida agora. A doutrina espírita vem nos mostrar a interação com as dimensões espirituais. Que nós estamos, primeiro, envolvidos por um passado que grita dentro de nós. Mas esse passado é rico de construções também. A sua capacidade de pensar, de sentir, é fruto das suas aquisições, de tudo que você investiu. Agora, obviamente que os dramas também são respostas. Porque nós, dentro de um plano de escolha, o tempo todo a nossa mente está sendo convidada a analisar o que a vida nos propõe. As leis divinas que manifestam em nós, através de médiuns, de sacerdotes, de espíritos. Não, a lei divina se manifesta em nós via uma ponte-luz chamada intuição. Nós sabemos, no fundo, o que a gente deve e o que a gente não deve fazer. Casalberto, mas ontem eu não sabia o que eu sei hoje. Mas ontem, meu amigo, o que você fez dentro de uma realidade daquele tempo do ontem, e que não pode ser olhado, analisado com os olhos de hoje, sem misericórdia. Porque é óbvio, né, Madalena? Eu não faria de novo. A tendência é não fazer, porque hoje eu já sei. Teoricamente, Madalena. Porque pode ser que a gente seja envolvido num contexto que de repente a gente acaba repetindo. Então, a minha mãe dizia: não fale que dessa água não beberei. Não diga. Esforça-te. Ser humilde. Nos faz lembrar a nossa querida Neimei agora. Ser humilde, dedicado, simples. Toda vez que a sofisticação bater na tua porta, porque nós somos tolos vaidosos. Muitas vezes a gente, em nome desse orgulho, a gente acaba se permitindo desviar do caminho que está sendo projetado pela nossa intuição. Então ontem, quando escorregamos, que nós fomos ouvir o cântico da sereia, esse cântico da sereia hoje representa para nós as injunções. Não tem coisa pior do que ser traído, tem? Se tiver, depois vocês me contem, depois da reunião. Mas a traição muitas vezes dói mais,
Porque a traição muitas vezes representa a abertura do coração de uma forma desembolada, como falam os jovens. Regala a porteira e depois passa a boiada. Muitas vezes foi ali que tu apostou, foi ali que você investiu mais, e de repente do lado de lá vai se manifestar como pode, e você muitas vezes vai julgar como uma traição, como um adultério. E eu falo adultério em qualquer sentido, não é só naqueles que nos fazem ir para o cartório, não, porque muitas vezes a gente muda o comportamento por uma questão muito simples de opção. Sai da faixa vibratória e começa a ter uma outra conexão. E a indiferença? Tem dor também tão grande? A indiferença. E a rebeldia? Agora no Evangelho segundo o Espiritismo fala para nós da ingratidão. A ingratidão. E nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo que é a pior que tem a de filho. Ingratidão filial. Não avassala? Então são aflições que vão batendo na nossa porta para nos dizer que é necessário o tempo todo na caminhada avaliar os princípios. Nós somos o tempo todo convidados a pensar em limites. Até onde que tu pode ir? Até onde tu não deve ir? Confúcio disse: não faça ao outro o que não gostaria que o outro te fizesse. Como Lao Tse também, e vários outros sábios. Você também tem um sorriso bonito. Eu gosto quando a pessoa está sorrindo no estudo, que a gente vê que ela está vibrando também. Jesus falou um pouquinho diferente, embora com a mesma essência. Faça ao outro o que gostaria que o outro te fizesse. Porque o não faça ao outro está definindo para nós o cuidado para não exagerar na dose. Porque se você invadir, será invadido. Não é assim? Com Jesus, o projeto é de amor. Então é pró-ação. Faça então o outro o que gostaria que o outro te fizesse. Porque a partir do momento em que você vai proagindo, você vai trabalhar no nível de uma sinergia eficiente e produtiva, mesmo que a gente não tenha habilidade, tá? Mesmo que a gente não tenha tanta informação, mas você fazendo, cuidando daquele assunto que você já tem uma certa segurança, mas investindo com coragem, porque é necessário ousar. No Evangelho, aliás, no Livro dos Espíritos, a gente aprende que o mal é ousado, né? O bem é tímido. Mas espera aí, mas conceitualmente, o mal é a ausência do bem. Então, por que o mal é ousado? É porque é uma questão natural, porque não tem ação do bem. Então, por isso é que ganha corpo. É a lei de destruição. Estudando o Livro dos Espíritos, nós vamos entender que a lei da evolução é o amor operante. A destruição, na realidade, é o amor que estagnou. Então, quando você não cuida da casa, daqui a pouco vem os detritos, vem os insetos, né? Vem a erva daninha e vai tomando corpo. O que vai acontecer? Daqui a pouco as paredes começam a ficar comprometidas. Aí eu gostaria de falar, será então que as aflições que eu vivo, por exemplo, nos relacionamentos estão ligadas naquela condição de ter deixado de investir? Será que eu passei a ficar descuidado? Eu comecei a priorizar outras coisas? E hoje então Deus nos acuda para trazer ela de volta? Não é? Aí eu costumo brincar contando assim, quando você está na porta do restaurante, já acontece aqui, né? A gente vai ficando meio velhinho, repete as histórias, vai perdendo fôlego. Na porta do restaurante, você vê aquele homem de 50, descendo do carro, dando a volta, para abrir a porta
para a dama descer, amante. Porque a gente para de investir, a gente esquece que um dia foi namorado, e namorado deveremos ser eternos. O casal eterno, você não sabe o que é viver 40 anos juntos. Mas quantos que a gente observa com 40 anos juntos, com a mesma dedicação, e observa a aura irradiadora, alma gêmea, casal Berto. Não é alma gêmea, não. É fruto de lutas, de esforços. Agora é óbvio que eu não vou ser tolo, ingênuo, de esquecer que existem provações, que muitas vezes nós nos intercambiamos com almas, que nós vamos ter profundas dificuldades ao longo do tempo. Porque na época de namorar, os olhos são verdes, azuis, é uma maravilha. Aí o tempo vai passando, aí as trevas vão aparecendo. Porque não foi com essa que eu casei. Com esse aí, nossa Senhora. Agora que eu estou conhecendo ele. Isso é a maior bobagem que a gente escuta. Alguém falando que conhece o outro. A gente não conhece a si mesmo. A gente tem dificuldade de observar o nosso comportamento. E aí muitas vezes as aflições, elas na realidade estão configurando uma oportunidade que a providência divina está nos colocando na órbita do nosso entendimento, para verificarmos na realidade quem somos. Então quando Jesus fala assim, bem-aventurados os aflitos, ele não está se referindo à humanidade inteira, sem querer dizer que eu estou sendo pretensioso para analisar o psiquismo de Jesus, mas eu estou me apoiando no benfeitor Lacordaire, que traz uma bela mensagem no Evangelho segundo o Espiritismo. Como nós estamos esquecidos de estudar a codificação espírita. Como dizia Arnaldo Rocha, como Allan Kardec continua sendo um ilustre desconhecido no nosso meio. Mas vou voltar. Lacordaire diz assim, que Jesus está falando sobre aqueles que conseguem compreender a importância das aflições, da dor. Porque a dor, Madalena, no primeiro momento, ela bate na nossa porta para nos mostrar então os limites. Como fala na roça, alto lá. Os jovens, minha turma, pega leve, menos, não é assim? É a dor, é o atrito, para nos mostrar que nós não temos, vou ficar numa linguagem jovial, que nós não somos o cara, mas isso é do Roberto. Não, eu estou dizendo que nós não somos o bambambam da história. Nós não temos essa bola toda, não. Então a dor nos visita como um anjo aflitivo para nos consignar, para nos colocar naquela condição de entender que somos usufrutuários da providência, da misericórdia da providência divina, que nos concede tantos recursos para crescermos, mas nós temos que trabalhar dentro de uma dimensão possível, dentro de um projeto que nós possamos cuidar dessa joia rara que é o nosso sentimento, que nós precisamos de valorizar esse espírito que somos nós, filhos de Deus, porque também existe um projeto para falar que nós não valemos nada, que nós, somos os últimos e etc, que a gente entende, exatamente para a gente baixar a bola. Mas, meu amigo, se você não olhar no espelho e se sentir filho de Deus, se você não tiver a capacidade de gostar de você mesmo, se você não parar para buscar os recursos que estão guardados dentro de você, o que será da tua vida? Nós vamos continuar vindo no centro espírita procurar milagre? Meu Deus, não sou convidado para falar mais do Sheila, mas eu estou falando de alma para coração, porque a religião, ela não pode ser capenga.
ela não pode ser para nós uma muleta. Nós estamos aqui, cada um aqui veio buscando um tesouro. Pode ser o remédio, pode ser o esclarecimento, pode ser o acolhimento, como pode ser também a tentativa de arrumar um casamento, a tentativa de arrumar um emprego, ou para ver se o menino toma jeito, se o maridão volta para casa, se a mulher passa a ser mais carinhosa com a gente. Estou brincando com vocês, porque eu estou tentando conversar com vocês como um amigo, numa linguagem aqui de Minas, quando a gente senta na beirada do fogão de lenha para comer um pãozinho de queijo e tomar aquele café coado naquele coador de pano, sabe? Naquelas xícaras. Lá eu estou lembrando da casa do Chico, lá em Pedro Leopoldo, daquelas xícaras de louça, né? Que você não pode tomar um café muito quente que você queima a língua. E a gente poder prosear um pouquinho. Por que eu vim aqui ao Centro Espírita? Eu tenho uma necessidade. E todo pedido é legítimo. Diz Jesus no capítulo 7 de Mateus: pedi, obtereis, buscai, achareis, batei, abri-se-vos-á. Mas eu estou convidando vocês, amigos, para que a gente comece a repensar os nossos pedidos, para que a gente possa começar a reanalisar as nossas necessidades, porque a dor para a vida, como nos faz lembrar Emmanuel, é como um buril para a pedra. Ela tem a função de ir aformoseando os nossos sentimentos. Mas a partir do momento em que tu começa a entender a função da dor, que Francisco de Assis tratava como um anjo, esse anjo deixa de macerar. Esse anjo passa a ser compreendido como Lacordaire nos ensina sobre o bem e o mal sofrer, que esse anjo, ele nos visita para que a gente possa ir ampliando a nossa capacidade de nos interagir com Deus através da fé. A fé que vai estabelecendo-se pelo diapasão da razão, da intuição, como aquele ponto que nos garante o futuro, uma posição melhor que estamos hoje. Mas não como uma promessa fantasiosa. Ela tem que ser um projeto que vai sendo delineado por nós mesmos, com auxílio dos benfeitores espirituais que tanto nos amam e que foram os anjos inspiradores e sustentadores para que a gente estivesse aqui hoje. Me recordo agora do Honório Abreu, né, Marlene? Está aí conosco. Honório dizia assim: quem pode garantir que fomos nós mesmos que escolhemos ter vindo à reunião? Será que fomos nós mesmos? Não precisa de saber, o importante é que a gente veio. Mas talvez foram eles que nos inspiraram, foram eles que tiraram um possível problema que ia bater na sua porta, foram eles que colocaram uma ambulância na frente do teu carro para você vencer a linha verde, que é vermelha, para você chegar a tempo da reunião, e aí por aí vai, etc, etc, etc. Foram eles que, por autoridade moral, conseguiram nos tirar de regiões difíceis, como a mãe que envolve o filho com carinho, dá roupa, dá alimento, dá o livro, e o coloca naquela condição dele caminhar com as próprias pernas. Mas até ele adquirir autonomia, essa mãe não pode deixar de estar do lado dele. E quando eu falo mãe, na realidade eu estou falando para os pais, porque as mães já estão se estabelecendo. Parabéns a todas as mães.
que estão dando passos mais adiante de nós, homens, que ficamos na racionalidade e perdemos tantas oportunidades. Mas aquelas mães que ainda não perceberam isso, sintonizem com Maria Santíssima. Porque para o soerguimento dessa humanidade que vive tantas aflições, não é possível se a família não se reorganizar. Se o Evangelho não se tornar um projeto de vivência, de moralização, do revigoramento da ética, porque a gente vive em busca da estética e abre mão de pontos que efetivamente é que garantem a felicidade do Instituto Sagrado do Lar. Nós escutamos a poesia da fraternidade, que mudou o roteiro do nosso estudo. Agradeço a Sheila, fazendo tudo diferente, por conta da música. Porque a gente gostaria de chegar nesse ponto da reunião e sentir a fraternidade como um ponto de irradiação que traz Jesus para junto de nós. Eu sou a luz do mundo. Aqueles que me seguem não andarão em trevas, mas terão a luz da vida. O Mestre Senhor está conosco, porque Ele veio visitar o Grupo Sheila essa noite. O Mestre está conosco porque nós estamos com Ele. Ele não precisa de vir à reunião do Grupo Sheila, porque Ele é o governador espiritual do planeta. E todas as ovelhas estão dentro do campo psíquico dele. E Ele se apresenta quando o seu irmão ou sua ovelha levanta o dedinho e pede ajuda. Quando 2 ou mais pessoas estiverem falando em meu nome, ali eu estarei. Como aquele órgão nosso que, quando fica enfermo, ele manda um recado e a gente tem que procurar o médico, o remédio para cuidar. Porque quando o órgão está funcionando, ele precisa, ele já está na dinâmica. Quando nós conseguimos estabelecer esses projetos e vamos caminhando em busca dessa sintonia maior, não tenham dúvida de que o universo passa a conspirar para que nós nos libertemos. Mas por enquanto ainda aflitos, Ele fala: bem-aventurados, se compreenderdes o papel saneador da dor. Porque Ele veio à terra, ao mundo, para nos mostrar a importância da dor. Não a dor do gentio, a dor que está nas ruas. Não é dessa dor. Ele está falando da dor do judeu. Ele está falando da dor, simbolicamente, daqueles que estão querendo tirar a cabeça da massa, sair da mesmice, sair da rotina, sair dessa condição de uma evolução natural. Ele está falando: bem-aventurados os aflitos, aqueles que estamos procurando nos despertar, segurar na charrua e promovermos a nossa autolibertação pela iluminação do ser, pela vivência das expressões genuínas que só o Evangelho nos oferece, em espírito e em verdade, pagando o preço que for, porfiando pela porta estreita, porque hoje nós já estamos sabendo que as portas largas realmente nos trazem aflições
que o nosso nível de conhecimento agora já não mais outorga. Explica melhor. Vamos lá. Ontem, o que eu fiz, eu não sabia, minha irmã. Captou agora? Eu não sabia. Então, o que eu fiz, está feito. Paulo de Tarso, na carta aos Romanos, define: quem não sabe, o que faz é lei. Está escrito. Agora, quando nós descobrimos a lei, ou seja, quando você começa a adquirir a condição de analisar com sabedoria o que foi feito, aí a morte vai nos visitar. Estou usando a mesma linguagem de Paulo para a gente encaminhar as reflexões finais. E só o poder do Cristo há de nos salvar. O que Paulo está falando? Se eu não sabia, foi feito. E por isso não tinha pecado. Se eu não tinha conhecimento, não tem pecado. Mas agora que você descobre, meu Deus, o que eu fiz? Está certo. É bom, o psiquismo manifesta assim, que é um convite para você não fazer mais. Aí, a partir do momento em que você morre porque fez, ou seja, o conflito toma corpo, a culpa se estabelece, só o poder do Cristo que há de nos salvar. É quando a misericórdia do Cristo, da providência divina, começa a ser assimilada dentro de nós mesmos. E aí a gente vai passar a agir não só contrapondo o que foi feito, mas auxiliando para que isso não aconteça mais, e amparando aqueles que não sabem e que estão fazendo. Fora da caridade não há salvação. E lá vai nós espíritas, promovendo a beneficência, que é legítima, é importante para um mundo difícil como o nosso, mas sem perceber que a essência é trabalharmos na benevolência, porque estendendo a mão, nós estaremos angariando aqueles recursos para atender aqueles pontos que na nossa intimidade, consignados como vícios, eles se transformem em virtudes. E o bem que tu espargirdes, ele será, como nos faz lembrar Emmanuel, o bem que espargirdes em algum lugar será o teu advogado em todas as partes, em toda a eternidade. Bem-aventurados são aqueles que passam pelas provações, compreendem o valor delas e não desistem, e buscam recursos para vencer os obstáculos e resolver os problemas, porque afiança a sabedoria popular que, se existe o problema, também existe a solução. E o grande lance é descobrir, é desenvolver as técnicas para resolver. Porque quando aprendermos, o problema perde o sentido, ele vai embora. Um amigo meu disse assim: Carlos Alberto, agora eu acertei. Aí eu disse: o quê? Encontrei minha alma gêmea, agora vai dar certo. Aí eu pensei: é o 10º ou 11º casamento dele. E ele disse: agora eu acertei, encontrei minha alma gêmea. Aí eu brinco com um amigo meu dizendo: a alma gêmea dele deve estar numa distância incomensurável, porque toda vez que procura a alma gêmea, mais ela se distancia. O problema não eram as mulheres, o problema estava dentro dele mesmo.
Porque quando a gente vai buscando compreender que o caminho se faz no caminhar, que os problemas, a circunstância, os convites ou as negativas, elas existem para nos estimular a colocar o pé na estrada e sair da condição de estar sentado à beira do caminho que não tem mais fim, como diz o Erasmo. Mas é caminhar, porque o que está apresentando-se exuberante à nossa frente, seja no campo negativo ou nas projeções positivas, na realidade são imagens virtuais que estão apenas nos dizendo: coloque o pé no caminho. Porque muitas vezes a gente acha que o negócio está lá na frente e a questão está no aqui e agora. Por isso é que os desafios só vão se renovando, só vão alterando, para que nós possamos adquirir gradativamente a perfeição, que é o grande projeto da evolução espiritual consignada por Jesus no seu Evangelho. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas antes de dizer isso, ele inicia o capítulo dizendo: mas não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque se sofres, vai nos dizer Maria Dolores, sofres agravo e injúria, há golpes no caminho. Entretanto, alma boa, se queres carregar as chagas dolorosas, como espinhos de dor, recobertas de rosas, ame, serve e perdoa. Sofres a ingratidão dos que estimas no mundo, arde-te o coração em sofrimento e chama, mas se anseias fazer das lágrimas que choras, estrelas, orações, risos e auroras, perdoa, serve e ama. Sofres angústias mil pelo ideal que abraças, na fé que te abençoa. Se desejas, porém, achar na mágoa que te alcança a fonte de água viva da esperança, ama, serve e perdoa. Sofres acusações indébitas na estrada, enrajadas de pedra, a desfazer-se em lama. Se procuras, no entanto, a paz e a luz da escola, pela luta do bem, ao fel que desconsola, perdoa, serve e ama. Em toda provação que o mal te arme na vida, se buscas transformar a sombra que enodoa em lições de bondade e canções de alegria, perdoa, serve e ama em tudo, dia a dia, e seja com que for, ama, serve e perdoa. Perdoa, serve e ama. Ame, serve e perdoa. Que Deus possa, nesse momento, nos envolver e garantir para nós um retorno para os nossos lares, conscientes da nossa responsabilidade como cristãos. Se desejamos um mundo mais justo, um mundo mais fraterno, implementemos o Evangelho dentro do nosso próprio coração e externemos pelos nossos exemplos para esta família que é de nossa responsabilidade. E que Maria Santíssima inspire a todos nós nessa grande missão de trazer Jesus para todos, e como nós
saudosos estamos da sua divina palavra, do seu sacrossanto consolo, e que a esperança então seja a estrela guia de todos nós, pois a aflição é uma página que estamos dispostos a virar, pois novas responsabilidades nos aguardam no excelso porvir. Que assim seja.